entrado em contradição e disse que ela só acrescentou detalhes. Os 7 réus por envolvimento na morte do jogador são acusados de corrupção de menor. Segundo o Ministério Público do Paraná, eles obrigaram a adolescente a ajudar na limpeza dos vestígios de sangue na casa após o crime. Quem é que fez a limpeza na casa? Eu acho que todos já. É grave o estado de saúde do jovem de 24 anos que foi atingido na cabeça por uma pedrada quando participava do pré-carnaval em um dos principais blocos de São Paulo. A polícia investiga o motivo da agressão. Era para ser só festa, alegria e diversão na passagem do bloco acadêmico do Baixo Augusta que arrastou 1 milhão de pessoas no domingo. Tiago foi com a namorada e amigos, um deles Gustavo, que aparece na foto com ele. Mas a folia acabou da pior forma. Tiago foi atingido na cabeça por uma pedra que em seguida bateu no ombro de Gustavo. Eu senti uma pancada, não sei, e eu caí pra frente pelo impacto e pela dor. Eu achei que na hora tivesse sido um soco, um chute, não sei. E quando eu olhei pra trás, eu vi meu amigo inconsciente no chão, desacordado. Não sabia direito o que estava acontecendo, meu braço não conseguia mexer direito. Gustavo acredita que a agressão aconteceu nesse trecho da Rua da Consolação, mas ele não sabe dizer exatamente porque a rua não estava assim livre, mas cheia de gente, com carros de som. Não era possível nem mesmo ver as lojas que poderiam servir de referência. A polícia está à procura de imagens de câmeras de segurança que poderão indicar de onde partiu a pedra que atingiu os rapazes. Tiago está internado em estado grave na UTI deste hospital. Ele tem 24 anos, é químico, está fazendo mestrado e adora carnaval. Tiago e os amigos saíram em blocos nos últimos 6 carnavais em São Paulo. Primeiro, Gustavo pensou ter sido vítima de um ato de homofobia. Eu aleguei anteriormente uma possibilidade de homofobia porque a gente estava usando um top. Mas depois mudou de ideia. E eu estava com a namorada ao lado, tinha muito homem vestido de mulher e o público lá não tinha ninguém aparentemente hostil ao nosso redor. Então talvez não tenha tido nenhuma motivação específica, não tenha mirado na gente, talvez uma pessoa, por um motivo obviamente justificável, simplesmente arremessou de longe. Os rapazes foram socorridos pelos bombeiros civis contratados e em nota de lamentar o ocorrido e também a ausência da polícia militar no local. A Polícia Militar informou que aproximadamente 500 policiais foram dedicados exclusivamente ao carnaval de rua, distribuídos por toda a região e acompanharam os blocos cadastrados. Um idoso de quase 100 anos foi levado de uma maca a uma agência bancária para continuar recebendo a aposentadoria. O flagrante foi acontecer no interior do Pará. Embaixo de chuva fina, o senhor de 98 anos é retirado da ambulância e levado de maca, mas não é para o hospital. Acompanhado pela mulher de 87 anos e a filha, seu João Protásio é conduzido até uma agência da Caixa de Bragança, no nordeste do Pará. A gente pensou até que por ele ter acamado, eles poderiam facilitar, mandar alguém até lá com ele, porque quando o gerente disse que não poderia fazer isso, e quando a gente entrou, eles só pediram para eu ir lá, esse aqui, na hora que a gente precisa, não tem. A Justiça mandou soltar os 8 funcionários da Vale que estão presos há 12 dias em Minas Gerais. Eles são investigados por responsabilidade criminal no rompimento da barragem em Brumadinho. O relatório da ONG SOS Mata Atlântica, divulgado hoje, concluiu que o desastre da Vale matou os 305 quilômetros do rio Paraupeba. Uma expedição percorreu toda a extensão do rio e colheu amostras de água em 22 pontos diferentes. Todas apresentaram índice de qualidade ruim ou péssimo. As análises apontam que a concentração de metais como ferro, cobre, manganês e cromo estão acima dos limites máximos previstos em lei. Ainda segundo o relatório, a água do rio está imprópria para consumo humano, animal, para pesca, irrigação e recreação. Por conta do rejeito contaminado, ele é altamente nocivo à saúde, causando desde náuseas, vômitos, inclusive problemas do sistema nervoso, como tremores de mãos, entre outros que podem danar, prejudicar a saúde de médio a longo prazo das pessoas que tiverem contato com essa água. Os pesquisadores também contabilizaram o tamanho do estrago depois do rompimento da barragem de Brumadinho, há um mês. 112 hectares
de florestas nativas foram devastados. Pouco mais de um mês depois da tragédia, a Justiça decidiu soltar os 8 funcionários da Vale presos durante a investigação do caso. Para o Superior Tribunal de Justiça, o grupo de gerentes e técnicos deve ser investigado em liberdade. Na decisão em 11 páginas, o ministro Levi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, considerou que não houve fuga, não há indicação da destruição de provas ou induzimento de testemunhas. Enfim, nada se conhece ou é especificado de concreto risco à investigação. Também nesta quarta-feira, a Vale foi rebaixada pela Moody's, uma das maiores agências de classificação de risco de crédito do mundo. A medida pode aumentar os custos de financiamento da empresa. 27 caminhoneiros brasileiros conseguiram hoje liberação para voltar da Venezuela. A fronteira permanece bloqueada sem previsão de reabertura. Desde cedo, a expectativa era pela chegada de caminhoneiros brasileiros que estavam do outro lado da fronteira. Nesse vídeo, um dos líderes do grupo mostra os veículos perfilados aguardando a liberação. Eles esperavam a dias até que, enfim, os caminhoneiros brasileiros chegaram em casa 1h40 da tarde, aqui em Roraima, 2h40 da tarde pelo horário de Brasília. Os caminhões vêm sem as cargas, como foi negociado pelos governos do Brasil e da Venezuela. Nós fomos bem tratados sim, graças a Deus deu tudo certo e agora é só voltar para casa. A vida de brasileiros tem movimentado a fronteira desde a noite desta terça-feira. Mais de 100 foram trazidos de carro depois de uma longa negociação. O vice-cônsul do Brasil em Santa Helena de Uairém mediou a ajuda. A gente precisa ter sempre paciência, né? Porque sem diálogo a gente não chega a lugar nenhum. Então, é uma coisa que a gente constrói aos poucos. Brasileiros, turistas, guias ou que moravam na Venezuela. Gente que viu e enfrentou muitas dificuldades nos últimos dias. Franqueira de Manaus conta que ela e o marido atravessaram o território venezuelano e foram obrigados a passar por 25 barreiras do exército até chegar a Santa Helena de Uairém. Fomos revistados, nossas bagagens foram reviradas. O meu esposo teve que tirar a roupa para ver que não tinha arma. Venezuelanos famintos e amedrontados continuam a chegar pelas trincheiras, esperando por ajuda. Entre eles, mais 5 militares que desertaram e pediram refúgio ao Brasil. No discurso das Nações Unidas em Genebra, o chanceler do governo de Nicolás Maduro pediu uma reunião entre o líder chavista e Donald Trump e classificou como agressão as sanções econômicas aplicadas contra a Venezuela. A fala foi boicotada por diplomatas de dezenas de países, inclusive do Brasil, que não reconhecem mais a autoridade do regime. Numa reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos pediram eleições livres na Venezuela e pressionaram pela aprovação de uma resolução permitindo a entrada de ajuda humanitária. Aqui em Pacaraima, os caminhões carregados com mantimentos e remédios não voltaram mais para a divisa entre os países. O restante da ajuda permanece trocada num galpão da Força Aérea à espera de uma definição e de um destino. O líder da oposição na Venezuela, Juan Guaidó, chega ao Brasil esta noite para se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro. Depois de passar por exames, o presidente comandou uma reunião sobre o fornecimento de energia elétrica para Roraima. O presidente Jair Bolsonaro chegou a São Paulo por volta das 9 da manhã e foi direto para o Hospital Albert Einstein. Foi a primeira avaliação médica do presidente após deixar a unidade há 2 semanas. Segundo o boletim médico, Jair Bolsonaro está em excelentes condições clínico-cirúrgicas e foi liberado para a dieta geral. Uma nova avaliação foi marcada para daqui a 30 dias. No hospital, Bolsonaro posou para a foto ao lado do cirurgião Antônio Macedo, responsável pela operação para a retirada da bolsa de colostomia no mês passado. À tarde, o presidente voltou para Brasília e retomou a agenda aqui no Palácio do Planalto. Jair Bolsonaro convocou uma reunião do Conselho de Defesa Nacional para tratar da linha de transmissão Manaus-Boa Vista, uma alternativa ao abastecimento de energia em Roraima. Atualmente, o Estado depende do fornecimento da Venezuela. Em meio à crise, o presidente venezuelano Nicolás Maduro tem ameaçado cortar a transmissão de energia para o Brasil. Só no ano passado
próximo sábado, o presidente autodeclarado do país, Juan Guaidó, deve chegar ao Brasil nesta noite. Ele e Jair Bolsonaro se encontram amanhã pela primeira vez. Também em Brasília, a Procuradoria da República do Distrito Federal enviou à Procuradoria-Geral uma representação contra Jair Bolsonaro por suspeita de peculato e improbidade administrativa. Raquel Dodge deverá decidir se pede abertura de inquérito para investigar se Natália Queiroz, filha de Fabrício Queiroz, foi contratada como funcionária fantasma quando Bolsonaro ainda era deputado. Natália era lotada no gabinete dele, em Brasília, mas trabalhava como personal trainer no Rio de Janeiro. A crise derrubou as exportações brasileiras para a Venezuela. Em janeiro, as vendas caíram quase 90% em relação ao mesmo mês do ano passado. Isso só no Rio Grande do Sul. Durante 12 anos, a Venezuela foi um dos principais destinos dos equipamentos agrícolas desta empresa em Ibirubá, no interior gaúcho. Agora, não exporta mais para o país vizinho. Ela intercalava entre Paraguai e Venezuela como nosso melhor faturamento em exportação. Não tínhamos mais isso, a gente também usou esse tempo para abrir outras fronteiras, né? Que é o caso do mercado africano. No ano passado, as exportações brasileiras para a Venezuela caíram quase 90% em relação a 2008. Nesse ano, o país vizinho era um dos principais parceiros comerciais do país. Para este professor, a queda no comércio entre os dois países é reflexo do caos político, econômico e social do governo de Nicolás Maduro e do baixo preço do petróleo no mercado internacional. O produto representa quase 100% das exportações venezuelanas. O barril do petróleo no mercado internacional vem caindo e essa queda acaba afetando as próprias receitas. Tendo em vista que a Venezuela é um país que tem uma receita muito forte, baseada no petróleo. Os venezuelanos ainda compram produtos básicos. No ano passado, os alimentos representaram 42% das exportações brasileiras para o país vizinho. A lista inclui principalmente açúcar, arroz e soja. O destaque foi o arroz. De janeiro a novembro do ano passado, a exportação do grão aumentou quase 80% em relação a 2017 e chegou a 1.200.000 toneladas. São produtos chamados commodities, cujo preço é um preço de mercado internacional e que não oscilam tanto. Qualquer país que vai comprar vai pagar o mesmo valor. Com certeza, a primeira coisa é ter lá uma democracia. Estabelecer a democracia e permitir que o empresariado volte a trabalhar, volte a desenvolver. As provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, serão nos dias 3 e 10 de novembro. As inscrições começarão no dia 6 de maio. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. O estudante de Direito Vinícius Serra, que espancou a paisagista Elaine Caparrós, foi transferido de um hospital penal para um presídio no Rio de Janeiro. Exames constataram que ele não tem problemas psiquiátricos. Vinícius teve a prisão preventiva decretada. Hoje, Elaine Caparrós passou por exame de corpo de delito. Eu nunca tive nenhum tipo de dúvida da sanidade mental.